Triângulo amoroso, o truque que poucos escritores conhecem para ser original. Com esse vídeo você vai entender a psicologia por trás dos triângulos amorosos para criar personagens mais profundos, descobrir como subverter clichês e expectativas para tornar a sua história única e aprender o truque para adicionar consequências reais que intensificam a trama e o impacto emocional da sua história. E muito mais, é claro. Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e seja bem-vindo a este vídeo que é um aquecimento da nossa Rota do Escritor, um evento 100% online, totalmente gratuito, que vai acontecer no final de outubro, e nesse evento eu vou desvendar o passo a passo que você pode seguir para escrever e publicar seu próprio livro partindo do zero até chegar à publicação. Para participar é super simples, clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo e garanta já a sua vaga. Mas antes da gente se aprofundar no tema de hoje, eu tenho uma coisa especial para você, uma chance de aprimorar as suas habilidades na escrita e sem pagar nada por isso. Gostou da proposta? É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você vai ter acesso a dicas valiosas semanalmente para dar vida às suas ideias em forma de narrativas. Não deixa para depois, inscreve-se agora e aproveite todos esses vídeos que eu preparo para vocês. Então, pronto para o nosso tema de hoje? Vamos lá, bora lá para o vídeo. O que é um triângulo amoroso? Ok, né? Vamos começar do básico. Você provavelmente já ouviu falar de triângulos amorosos, ok? Mas o que realmente significa esse termo? Um triângulo amoroso é basicamente uma relação romântica dentro de uma história que envolve três pessoas. Uma primeira pessoa que está provavelmente em dúvida entre outras duas. Geralmente nós temos uma pessoa no centro que tem de escolher entre dois interesses amorosos distintos. Esse é o molde clássico do triângulo amoroso. O interessante é que você pode utilizar esse recurso não apenas em histórias românticas, mas também histórias de outros gêneros, como aventura, fantasia, suspense, enfim, a lista é interminável. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, ah, não, outro triângulo amoroso, isso é tão batido, por que falar desse tema? E ok, vocês têm um ponto. O mercado está saturado de triângulos amorosos mal feitos ou que são tão clichês que você já sabe o resultado antes mesmo de você, sei lá, chegar a 20% do livro, né? Ou até do filme. Quem aqui não se lembra, desculpa, eu vou ter que falar, de Crepúsculo? Um clássico triângulo amoroso Edward, Bella e Jacob. Era óbvio desde o começo com quem a Bella ia ficar, né? E eu acho que isso tirou um pouco do mistério da história, mesmo assim foi um sucesso. Mas enfim, a gente vai tentar ir além dessas obviedades, tá? E aqui uma coisa interessante, mesmo que você não seja um grande fã desse tipo de enredo, ainda dá para tirar algo dele sim em outros gêneros. Por exemplo, em uma história de mistério, um triângulo amoroso pode adicionar uma camada extra de complexidade e motivação para os personagens. Em um conto de fantasia, talvez a escolha de um interesse amoroso possa afetar todo o destino de um reino. Isso traz um tempero a mais na história e torna as coisas bem mais emocionantes. O problema não é o triângulo amoroso em si, mas como ele é desenvolvido. Se bem elaborado, ele pode dar um novo fôlego até a uma trama que talvez fosse simples. É por isso que, em vez de fugir desse recurso, eu sugiro que você aprenda a usá-lo de um jeito criativo e de um jeito envolvente. Dá para brincar com as expectativas do leitor e, no final, acabar fazendo uma coisa realmente memorável. Então, não despreze aí o triângulo amoroso. Quando bem feito, ele pode ser um dos elementos mais cativantes da sua narrativa. É tudo uma questão de abordagem. E é isso que a gente vai explorar aqui nesse vídeo. Já aproveita e me conta aqui nos comentários qual é o seu triângulo amoroso preferido. Eu juro que eu não vou julgar, tá, gente? Até porque eu não estou na posição de fazer isso. Mas conta aí pra gente qual que é o nosso, ou melhor, o seu triângulo amoroso preferido, ok? Deixa aí nos comentários. Mas vamos lá. Como subverter as expectativas? Você já sabe o que é um triângulo amoroso e que não é uma coisa necessariamente ruim, né? Agora, como a gente pode dar um passo além e realmente surpreender o leitor, dar aquela rasteira no leitor?
né? Obviamente a chave, aquilo que a gente está falando aqui, é de subverter as expectativas. Eu não estou falando em jogar tudo para o alto e fazer uma coisa sem sentido, mas sim em brincar com o que o público espera para então entregar uma coisa diferente, algo que faça todo mundo parar e pensar: uau, eu não vi isso vindo. Eu vou dar um exemplo clássico. Você tem a mocinha, né, o cara legal e o bad boy. Quem a mocinha vai escolher? Normalmente, a escolha óbvia seria o cara legal, certo? Que às vezes é meio sem sal. Mas e se não for tão simples assim? E se o cara legal tiver defeitos graves que são revelados ao longo da história? Ou se o bad boy, pelo menos aparentemente no começo, mostra um lado sensível e se transforma em uma pessoa melhor, não por amor, mas por si mesmo? Nesse caso, a decisão da protagonista deixa de ser óbvia e cria um conflito interno interessante nessa história. Outra maneira de subverter expectativas é romper com os estereótipos de gênero. Quem disse que só mulheres podem estar no centro do triângulo amoroso? E se fosse um homem tendo que escolher entre duas mulheres, ou até mesmo entre um homem e uma mulher? Né? Uma mulher tendo que escolher entre um homem e uma mulher, ou um homem tendo que escolher entre um homem e uma mulher. Já pensou nisso? Isso muda completamente a dinâmica e traz novas possibilidades de conflito e crescimento para os personagens. Ou então vamos pensar fora da caixa. E se a pessoa no meio do triângulo amoroso decidir que não quer ficar com nenhum dos dois? E, sei lá, se ela escolher seguir um caminho diferente, talvez focando na própria carreira, ou em uma causa maior, ou algo, sei lá, mais relevante. O que eu quero dizer é que tem muitas maneiras de tornar um triângulo amoroso mais interessante, mais surpreendente e menos previsível. Tudo o que você precisa é ser um pouco mais criativo e estar disposto a desafiar as convenções. E aí, topa esse desafio? Mas agora chegou a hora de eu revelar a parte mais importante desse vídeo, que é, ao falarmos, né, sobre esse tema, que é o truque que poucos conhecem sobre triângulos amorosos. Você já deve ter notado que o triângulo amoroso é um elemento quase onipresente assim, em várias histórias, né? Quase toda história tem um certo triângulo amoroso, né? Algumas não tem, alguns gêneros é menos comum, mas em grande parte das histórias tem, principalmente nos filmes, inclusive. Mas como fazer, depois de tantas narrativas, para que o seu triângulo amoroso, o triângulo amoroso da sua história, se destaque? E a resposta é mais simples do que parece. E essa é uma carta na manga que poucos escritores usam, tá? Nem todo mundo usa. Que é a carta ou o truque das consequências reais. Isso mesmo. Eu não estou falando de um simples, quem vai ficar com quem no final da história. Eu estou falando de uma escolha amorosa que reverbera na história como um todo, que tem um peso, que faz o leitor parar e pensar: nossa, essa escolha realmente importa. Vamos a alguns exemplos para poder ilustrar isso que eu estou falando. Você se lembra da história de Romeu e Julieta, do Shakespeare? Você não leu a peça original, mas provavelmente você já viu isso em 500 filmes diferentes. Aqui, o relacionamento entre os dois protagonistas tem consequências devastadoras, não só para eles, mas para suas famílias inteiras e até para a cidade ali onde eles vivem na Itália. O triângulo amoroso não é o foco principal, mas a lógica é a mesma, né? A gente não tem exatamente o triângulo amoroso nessa história. Mas as escolhas amorosas têm impacto em todo o mundo em que a história está inserida. E é isso que eu estou falando quando eu falo de consequências, né? Outro exemplo pode ser a relação entre o Robb Stark, na série, né, de Game of Thrones, no livro também, e na Jaime Westerling, ou Talisa Magre, na série de TV. Onde o Robb, um líder militar e o herdeiro da casa Stark, desafia as expectativas e convenções ao se casar com a Jaime por amor, em vez de honrar o seu compromisso político com a casa Frey, né, com quem ele era jurado. O resultado, o famoso casamento vermelho, onde ele, sua mãe e muitos dos seus aliados têm um destino muito ruim. Eu não vou dizer, não vou entregar tudo, quem sabe alguém ainda não leu a história, então não vou declarar tudo. Mas essa decisão amorosa não só põe fim à sua vida, mas também desestabiliza todo o cenário político e militar do norte ali do continente. Agora, como você pode implementar isso na sua história? Primeiro, pense em como o triângulo amoroso pode estar ligado aos eventos maiores da trama. O que está em jogo?
Talvez a protagonista seja uma rainha cuja escolha amorosa pode desencadear uma guerra ou selar uma paz duradoura. Ou, talvez, o cara por quem ela se apaixona seja o líder da oposição política. E ficar com ele pode significar a ruína ou a salvação do seu próprio governo. Segundo, considere o desenvolvimento de personagens. As escolhas feitas dentro do triângulo amoroso podem levar ao crescimento ou à regressão dos personagens envolvidos. Isso pode ser uma ferramenta poderosa para mostrar, em vez de contar, a própria evolução de um personagem. Talvez, ao escolher um parceiro, a protagonista perceba algo novo sobre si mesma, algo que ajude a superar um obstáculo crucial na história. Terceiro, não tenha medo de ir contra as expectativas do gênero que você está escrevendo. Se você está em uma trama policial, talvez o triângulo amoroso revele algo sobre o mistério central da história. Se você está escrevendo uma fantasia épica, talvez a escolha amorosa desbloqueie poderes ou habilidades que eram desconhecidas. E por último, mas não menos importante, faça com que a escolha seja difícil, não só para o personagem, mas também para o leitor. Crie uma situação onde não existe uma escolha certa ou errada, mas sim escolhas diferentes que vêm com as suas próprias complexidades e repercussões. Isso cria um engajamento emocional com o leitor que vai ficar pensando na história muito depois de ter virado a última página. E aí você está pronto para dar esse passo e criar um triângulo amoroso com consequências reais. Acredite, esse é o tipo de coisa que pode levar a sua escrita, pode conquistar leitores, pode te ajudar com a publicação. E é claro que eu quero te falar do jeito prático de aplicar isso, então segura aí que eu já vou te dar mais algumas dicas. Mas antes, deixa eu te perguntar, você está curtindo esse vídeo? Então não perde a chance que eu mencionei lá no início. Aproveita que você está aqui, dá um like, se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque toda semana eu disponibilizo conteúdo novo, valioso para você aprimorar as suas habilidades de escrita. Então vamos lá, dicas rápidas para a implementação de um triângulo amoroso com consequências. Então, você já sabe que dar consequências reais ao seu triângulo amoroso pode ser o truque que faltava para deixar a sua história mais envolvente. Mas como fazer isso na prática? Vou te dar algumas dicas rápidas para você colocar isso em ação hoje, agora, na sua história. Primeira coisa, não limite as consequências ao campo emocional dos personagens. Claro, é fundamental mostrar como eles se sentem com relação às escolhas feitas. Mas o legal é ir além. Pense em como essas escolhas podem afetar o ambiente ao redor, as situações e até mesmo o desfecho da história. Vamos pegar de novo o exemplo do Romeu e Julieta, do Shakespeare. O amor proibido entre eles não afeta só os dois, mas também as famílias e toda a cidade de Verona, né, a cidade onde eles vivem. Guerras de rua, mortes, tragédias, tudo a partir de um amor juvenil. Então tá vendo como a coisa fica mais complexa, mais interessante, mais profunda? Segunda dica. Contextualize bem o cenário em que essa relação está inserida. Se a sua história tem um pano de fundo político, as escolhas amorosas podem levar a alianças ou conflitos entre nações. Se é um cenário escolar, talvez isso afete a popularidade dos personagens, suas notas ou até as amizades. Terceira dica, dê sinais para o leitor de que essas escolhas vão ter um peso. Sem entregar o jogo, é claro. Mas é bom deixar umas pistas de que o triângulo amoroso não é só um enfeite na história. Isso aumenta o suspense e a própria expectativa do leitor. Quarta dica, e essa é uma dica de ouro, não tenha medo de surpreender o leitor. Às vezes, a melhor escolha é aquela que ninguém espera, mas que faz todo sentido quando acontece. Assim você foge do clichê e ainda prende a atenção de quem está lendo ou assistindo. Um exemplo da vida real, ou sei lá, né? Eu falei vida real, mas eu fiquei pensando, né? Não é bem vida real, né? Mas das histórias aí que a gente conhece na nossa vida cotidiana. Eu vou citar de novo as Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Porque o Robb Stark ele toma uma decisão amorosa que ninguém esperava, né? Então surpreende totalmente o leitor e que desencadeia o casamento vermelho, né? Que é uma das cenas mais chocantes ali da literatura e da série. Nada ali nessa história é gratuito. Tudo tem um peso e uma consequência devastadora
que vão te ajudar a criar essa relação complexa quando você for pensar aí no triângulo amoroso. Bom, agora você está armado aí com insights, com dicas para dar aquele up, aquela turbinada nos triângulos amorosos da sua obra. Você não só aprendeu a definir esse tipo de relação, como também a subverter expectativas e principalmente dar peso real às decisões dos seus personagens. E olha, fazer isso pode ser o diferencial que vai tornar a sua história inesquecível. Mas e aí? O que fazer depois que você revolucionou o seu triângulo amoroso? Que tal focar no outro elemento que pode quebrar a sua história ou tornar a sua história uma história incrível, uma história memorável, que é o vilão. Sim, você ouviu direito aí. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar no tema vilões memoráveis, a fórmula que encanta os leitores. E eu vou te mostrar o que torna um vilão não só memorável, mas irresistível. E acredite, isso pode ser a chave para conquistar aquela publicação dos sonhos que você tanto deseja. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui para se inscrever, dá o like nesse vídeo, ativa as notificações, porque você não vai querer perder as dicas que estão por vir. E não esqueça também que esse vídeo é parte da Rota do Escritor, uma série de 3 lives que te levarão desde o pontapé inicial da sua ideia até a publicação. Quer fazer parte dessa aventura? Então é só clicar no primeiro link na descrição para se inscrever nesse evento gratuito. Então é isso, seguimos juntos aí nessa viagem pelo universo da escrita e até o próximo vídeo.